Fala galera, beleza? Milton na área. Hoje eu vou fazer um vídeo espetacular para a galera de AVB. Vou simplesmente mostrar aquilo para vocês que eu queria que alguém tivesse feito para mim quando eu comecei a trabalhar com Gauss, comecei a trabalhar com AVB. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês vai facilitar a vida, vai adiantar, na verdade, a análise SUS em literalmente um ano e meio de estudo aí. Eu vou entregar tudo de mão beijada aqui para vocês não vão precisar fazer nada. Só seguir esse padrãozinho que eu vou ensinar para vocês. Inclusive, a pessoa que não entende nada de AVB pode seguir, porque é simplesmente olhar o padrão que eu estou enviando, olhar a planilhinha lá para ver qual a pista que tem mais lucro ou não, escolher algumas pistas para trabalhar e pronto, mais nada. Beleza? Mudar a vida de vocês agora com a questão de AVB. Vamos lá. Seguinte, a gente fez um ano de banco de dados, então a gente tem bastante informação. E aí o que eu fiz? Eu peguei um padrão que é simplesmente a pontuação galgos acima de 50 pontos contra galgos que tem a pontuação abaixo de 50 pontos. O que é o ponto? O ponto é a pontuação que a nossa ferramenta dá para os galgos. Indica se o galgo ele é muito melhor naquele quesito ou ele é muito pior. Né? Indica a força dele dentro da corrida. Esses pontos eles são referentes a 24 quesitos que eu separei, que na minha cabeça são os quesitos mais importantes da corrida de galgo, e eu coloquei um peso em cada um deles. E aí dá essa pontuação. Tá? Então, quanto maior a pontuação, mais forte o galgo é, melhor ele é na corrida. E quanto menor a pontuação, pior o galgo é naquela corrida. Então eu separei os galgos que têm a pontuação acima de 50, que não é a pontuação boa, a pontuação alta, tá? A pontuação máxima é 60. Então os galgos 50 ali já começam a ser os galgos mais fortes da corrida, tá? E os galgos abaixo de 25, que são os piores, né? Então o padrãozinho é simplesmente esse. Você pegar a pontuação dos galgos, olhar o galgo que está acima de 50 e ir contra o galgo que está abaixo de 25. Simples, né? Você não precisa saber analisar, não precisa saber de trombada, não precisa saber qual galgo vai largar na frente, qual galgo vai largar atrás. E com os números que eu puxei de dentro da ferramenta, que a gente tem posição, a gente tem todos os dados possíveis, eu fiz um comparativo desses galgos de 50 pontos para cima e 25 pontos para baixo e vi quantas vezes o galgo de 50 pontos chega na frente do galgo de 25 pontos. Simples, né? Então vamos lá. O que seria isso? Você vai pegar a pontuação, nesse caso que a gente não tem nenhuma, né? A gente vai pegar um exemplo aqui que tenha. Por exemplo, esse galgo 1 aqui, ele está com 50 pontos e 77, então ele está no padrão. E o galgo 4 está com padrão também, que é abaixo de 25 pontos. Né? O galgo 6 não está, né? Que é 29 pontos, que é um galgo que acabou dando back. Porém, o galgo que o padrão que eu estou ensinando é acima de 50 e abaixo de 25. Então, abriu o AVB 1 versus o 4, você vai entrar no 1. Beleza? É isso. Simplesmente isso. Você não precisa olhar CalTM, split, você não precisa nem entender para onde que o galgo corre. Vai fazer só esse padrãozinho e eu te garanto, você vai ser lucrativo no longo prazo. Porque os números não mentem, né? Então, vamos lá. Vou te mostrar o que eu fiz. Isso aqui a planilha que eu separei. Eu vou deixar essa planilha disponibilizada para todo mundo aí, tá? Na descrição do vídeo. E aí, o que eu fiz? Tem aqui o total de todas as pistas, deu 40.547 apostas, né? Seria apostas um contra o outro. Os acertos foram os galgos que ganharam, né? Com pontuação acima de 50, deu 27 mil. E assertividade, 67%, tá? Evidentemente que não vai aparecer todas as vezes esse mesmo padrão. Ele vai aparecer algumas vezes no dia. E quando aparecer, você vai pegar. Entendeu? Não vai aparecer 40 mil vezes no ano. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Pelo total, pelo nosso banco de dados, com esses critérios, tem 50 mil corridas. Entende? Porém, a Bet365 não vai abrir todas elas. Ela vai abrir algumas. E aí você vai entrar nessas que ela abrir. Beleza? Então aqui a gente está separado, quem quiser olhar aqui, né, tá separado por pistas, tá? A assertividade de cada pista. Tem umas pistas que têm assertividade maior, tem umas que têm assertividade menor,
né? Porém, todas elas entram no padrão quesito odd e assertividade para ter lucro no AVB. Geralmente, a odd média do AVB é 1,83, né? Você precisa de uma odd média de uma assertividade, desculpa, acima de 55,30 ali para poder ser lucrativo em AVB, né? Então, o que você vai fazer? Aqui eu já coloquei em verde todas as que tem acima de 55,3, né? Que aí teria assertividade com uma odd média de 1,83, que não é difícil de fazer, tá? A minha odd média era 1,90. Eu não sou um cara de ficar entrando em odd muito baixa, sempre tento pegar 1,72 para cima. Algumas eu pego 1,66, então não tem problema também. Se você entrar com 1,66 para cima, você precisa de uma assertividade de 60%. Então a maioria aqui entra, né? Na verdade, todas elas entram, né? Todas elas entram. Eu fiz um vídeo falando sobre relação assertividade e odd. Vou colocar na descrição do vídeo aí, vocês dão uma olhada, que é bom, muito bom para iniciante e até para o pessoal aí que está um pouquinho avançado, que não entende essa conexão que tem, beleza? Aí você pode falar, pô, Milton, mas né, nem toda VB ele vem muito disparelho desse jeito. E com razão, nem todo VB vai vir disparelho. Alguns vai vir galgos que são parelhos, realmente são parelhos. Mesmo que tenha uma pontuação muito diferente na BTR, eles acabam ficando com uma odd muito, muito perto uma da outra dentro da Betfair, dentro do mercado mesmo, da Bet365, tá? Essa parte é um pouco mais avançada. Os iniciantes podem parar por aqui. Quiser aprender mais, pode continuar o vídeo. Mas aquele padrão ali que eu já passei, vocês podem ir e manda bala. E depois vocês comentam o resultado aí nos nossos comentários. Agora vamos passar um pouquinho para a parte mais avançada. Então, beleza. Realmente, vai ter algumas que você vai pegar que vai estar parelho em odd. Quer dizer que os galgos são... O mercado acredita que aquele galgo é parecido com o outro. Ele tem uma força igual, mesmo que a ferramenta não esteja dando, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei as odds todas abaixo de 5, né? Que aí deixa os galgos praticamente todos iguais, tá? E aí exclui bastante galgo ruim, né? Muito ruim contra os galgos muito bons, tá? Que acontece, a gente pega vários EVBs, esse é o EVB perfeito, né? Mas aí deixa pelo menos os galgos todos iguais, né? Aí fica mais justo o mercado, vamos dizer assim, fica mais difícil da gente achar valor. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado. Então a gente tem a mesma planilhinha do outro lado, porém essa aqui é só com galgos que tenham odd abaixo de 5. Isso os dois galgos, tá, galera? Eu não estou falando de um só, não. Os dois tem que estar com odd abaixo de 5 para poder entrar nesse critério. Então significa que são dois galgos bons, que tem chance de ganhar a corrida, certo? Então a gente sabe, pela planilhinha de assertividade aqui, que a gente precisa de 55, aqui não demonstra, né? 55 a gente fica 1 negativo, mas uma odd média de 1,83, a gente precisa de 55,3 para ser lucrativo. Passou disso aí, já é lucrativo, né? Então a gente tem o total de pistas aqui, quer dizer que se você fizer em todas as pistas, você achar o mesmo padrão, você vai ser lucrativo, porque está 55,28. Show de bola, né? Porém, você pode filtrar as melhores pistas, né? O que eu tô dizendo? Todas as pistas, se você fizer tudo em todas as pistas, você vai ser lucrativo. Mas isso aqui que eu tô dando para vocês é o mel do mel. Isso aqui ninguém tem essa informação, ninguém passa essa informação. Eu tô passando de graça para vocês. Se vocês fizerem isso aqui, vocês vão ser lucrativos. Cara, é muito difícil de não ganhar dinheiro. É só seguir e manter o padrão, não ficar fazendo aposta aleatória no meio das apostas. Não entende? Não sabe fazer direito? Segue só isso que eu tô te falando que vocês vão ganhar dinheiro, tá? O que vocês vão fazer? Pegar as pistas que são verdinhas e trabalhar só nelas. Só nelas. Não precisa trabalhar em mais nenhuma pista. Foi o que me fez virar o profissional, foi quando eu ajustei isso aí, foi quando eu aumentei minha lucratividade absurdamente, quando eu retirei as pistas que não davam lucro, quando eu retirei as pistas que me deixavam empatado, fiquei só com a pista lucrativa. Simples, né? Muito simples. O problema é que a maioria não tem planilhado e não sabe o que fazer, né? E eu tô dando, mastigado para vocês. É só seguir essa planilhinha. Então, que pista que vocês vão fazer? Cork, Crayford, Kilkenny, Kingsley,
Newcastle, Nottingham, Romford, Sunderland, Swindon, Towncester, Waterford, Yarmouth e Ugal. Pronto. Pega essas pistas, abriu elas, fica lá. Planta lá e vai fazer os AVBs. Ah, deu um AVB no dia, Milton. Beleza, é esse AVB que você vai mandar bala. Ah, deu 2 AVB no dia. Beleza, 2 AVB você vai fazer 2 apostas no dia. E aí você vai começar a ser lucrativo. E aí depois você começar a ser lucrativo, fica tudo muito mais fácil. Vai te dar um tempo para você aprender a analisar, certo? Você vai estar ganhando dinheiro enquanto você está aprendendo. E aí, depois de um tempo, você começa a soltar a mão mais. Você começa a aprender outros tipos de padrões para você poder aumentar a quantidade de aposta e provavelmente aumentar o seu lucro, tá? Mas para iniciante não precisa de mais nada, galera. Escuta isso que eu tô te falando. Eu tô dando para vocês o que eu demorei tipo 1 ano e meio, 2 anos para aprender, cara. De graça, é só seguir isso aqui que eu tô fazendo. Mais nada. Beleza? Então vamos lá, comenta aí nos comentários se vocês gostaram da ideia, se vocês estão fazendo, se tá dando certo para vocês ou não, quantos AVB vocês estão achando mais ou menos no dia. Começa a anotar tudo, planilha tudo aí, e aí fala no comentário aí como que foi, beleza? Um abraço, tchau!